Sou o Dr. Gilberto Wilson Pizarro, sou diretor técnico aqui do Hospital Paulista e sou responsável pelo ambulatório de perda de paladar e olfato. O olfato e o paladar, eles são duas coisas muito ligadas, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil do que só tecnicamente ficar explicando isso. Quando você vai comer 2 purês, vamos botar um de batata e um de mandioquinha. Você vai pôr na sua boca, você vai ter as sensações do quê? Tátil, você vai saber que aquilo é um purê, e vai ter um nervo trigêmeo que vai dar o gosto da língua, que é salgado, azedo, amargo e doce. Então isso tudo a gente sente na língua, por um outro nervo que não é olfatório. Para você saber se aquilo é mandioquinha ou batata, aí é o cheiro. Tá? Então o cheiro, na verdade, ele é o complemento dessa alimentação, mas é o complemento que faz o principal diferencial. Né? Então quando você tem o cheiro, você complementa aquele salgado, azedo, amargo e textura. Isso tudo vai juntar dentro da cabeça e aí você vai falar, nossa, que purê gostoso de abobrinha eu estou comendo, ou de batata, ou meu chocolate, ou o que for que você estiver comendo. O Covid ele pode afetar o paciente tanto que teve a lesão importante do Covid, como aquele paciente que teve uma lesão mais amena do Covid, sendo que ele é um dos sintomas que indica o Covid. O que isso acontece? O paciente praticamente não tem sintoma nenhum, somente a perda abrupta, quer dizer, de uma hora para outra ele passa de sentir o cheiro e para de sentir o paladar. No Covid isso é muito característico, diferente das outras gripes. O que a gente tinha nas outras gripes e o que é mais comum? A pessoa ir perdendo devagar o olfato, e está muito ligado a uma perda, obstrução nasal, uma coisa mais condutiva que a gente chama. O que é condutiva? É aquela parte que vem o cheiro, entra no nariz e chega até o nervo. Então, as outras gripes que a gente tem mais experiência, que a gente trata e que tem uma perda de olfato bem menos frequente do Covid, a gente vê que essa parte mudou um pouquinho com o Covid. Hoje a gente sabe que é um dos 3 sintomas principais do Covid, a perda de olfato e paladar, né? Essa perda é por uma lesão direta do nervo, que é uma coisa diferente aí que acontecia das outras lesões, e ela pode afetar o paladar. Em nossa experiência aqui, vimos que 11% das pessoas que tiveram Covid aqui com nós acabou tendo alteração no paladar e olfato. Desses 11, depois de 3 meses a gente teve recuperação e a gente teve uma alteração ainda de anosmia, quer dizer, perda total de cheiro, a pessoa não sente mais cheiro nem gosto de nada, em 4% dos pacientes aqui do nosso ambulatório. A primeira parte para a gente saber que existe um problema de olfato é a própria história da pessoa. Esse é o principal fator que a gente vai compreender e a perda de olfato. A gente vai examinar para ver se a pessoa não tem, nessa história também, alguma perda de olfato já crônica, né? Ou se está numa situação de perda de olfato. Então eu tenho uma rinite alérgica, eu tenho desvio de septo, eu tenho alguma coisa que eu já não sinto cheiro. Eu tenho pouco estímulo no meu olfato a minha vida inteira. Eu já tenho uma diminuição no meu olfato natural, porque eu já nunca treinei esse olfato. É diferente de eu pegar um sommelier que ele vai saber os detalhes dos detalhes do cheiro, né? E aí a gente parte para algumas coisas de além desse exame físico, exames específicos. A gente apresenta um exame bem tranquilo que dá para você fazer, até em casa a gente pode brincar um pouquinho, que é a utilização de uma régua comum, né? Você vai colocar essa régua na lateral aqui do seu nariz, vai fechar os olhos e com um cheiro conhecido, normalmente a gente usa álcool, e você vai aproximando esse cheiro até onde você sentir. Isso tem que ser feito 3 vezes, para a gente tirar uma média e aí saber
onde está o cheiro. Tá? O importante daqui é que a gente vai fazer esse acompanhamento. A gente sabe que existe uma flutuação no cheiro, o cheiro não melhora de repente, ele vai subindo e descendo, né? Mas com isso a gente já consegue classificar na parte mais simples, que é não sentir cheiro, anosmia, que é sentir pouco cheiro, hiposmia, ou já está sentindo cheiro normal. Porque é importante nesse padrão a gente classificar nesse sentido, porque aí já vai me direcionar ao tratamento. O paciente passando nesse teste, tendo condição, a gente passa por um teste mais específico. É um teste, na verdade, americano que a gente usa, tá? Ele é o Smell Test, ele é feito na Pensilvânia. Esse teste ele é bem mais específico, ele compõe de 4 cartelas, né? Ele vem com essas 4 cartelas e cada cartelinha tem uma posição. Essa posição é onde você vai riscar e vai sentir o cheiro. E esse cheiro tem 4 opções para ser respondido. São 40 cartelas que o paciente vai fazer. Porque o cheiro, vocês viram, é muito complexo. Para fazer um teste simples é 40 cartelas. Então esse teste a gente vai fazer ele e ele vai sendo acompanhado para ver quais são as melhorias e pioras no teste. Ele é repetido 10 vezes com essas mesmas cartelas, a gente consegue fazer ele várias vezes. E a gente vai fazendo de acordo com o que a gente vai vendo também a melhora clínica do paciente. E aí a gente fecha um diagnóstico com alguns exames de imagem, que aí seria a tomografia, pelo menos, ou a ressonância magnética, aí depende do caso, a gente vai estar fechando com os exames de imagem, para estar afastando 2 coisas principais. A perda é condutiva, então o teu cheiro não chega porque o teu nariz está tampado, porque tem um pólipo, porque tem um desvio, porque tem alguma coisa que não deixa o cheiro chegar, ou você perdeu realmente alguma coisa lá do nervo, que aí é diferente, né? Então, a recuperação dessa parte condutiva do olfato ela é muito mais fácil de ser feita. A recuperação da parte neurológica, ela já depende de mais tempo. A perda de olfato e paladar tem um tratamento inicial que é principalmente resolver a parte condutiva. Então, a gente vai iniciar com a lavagem de alto fluxo. O que é isso? Não é a lavagem nasal normal, é uma lavagem que faz com que você lave a parte superior do nariz, que é onde encontra o nervo olfatório. Então você vai usar spray ou os bisnagas de alto fluxo, quer dizer que eles dão um jato mais forte, vai ficar um tempo fazendo esse jato mais forte, para que aquela via aérea esteja muito limpa para o cheiro chegar lá. Eu preciso estimular esse nervo, um estímulo que eu tenho é o cheiro. Então, se tiver alguma obstrução nesse sentido, a gente acaba usando essas lavagens de alto fluxo. Isso eu acho que todo mundo pode usar, é uma coisa que dá para fazer em casa, não é nada difícil de ser feito e já ajuda muito a você estimular o nervo. Outros tratamentos que a gente são medicamentosos. À medida que eu tenho a parte condutiva, que é essa primeira parte do tratamento bem estabelecida, e bem, que a gente viu lá, vai medir a reguinha de novo, melhorou, está indo bem, a coisa está caminhando legal, a gente passa para uma segunda fase, que são aí treinamentos olfatórios, que estimulam e melhoram em 30% mais rápido aquela recuperação do cheiro. Isso a gente aqui montou um kit, na verdade, para isso, né? É uma caixinha que a gente chama de kit olfatório. Ela vem com 4 cheiros que estimulam a parte anterior, intermédia posterior e posterior, que é onde a gente precisa estimular o nervo. Porque você pensa que aquele cheiro é um bloquinho de cheiro. A hora que ele vai pegando o nervo, ele entra estimulando várias áreas daquele nervo. Então, aquela estimulação, às vezes, estimula só uma área. Como a gente vê isso no paciente? Doutor, o meu café tem cheiro de fumaça. Por quê? Como é que é feito o meu café? Meu café tem a planta, tem o grão, aquilo tem a moagem, que tem um cheiro específico, e aquilo vai ter uma torra, que tem um cheiro específico, e uma embalagem, que tem um cheiro específico. Aquele é o cheiro do seu café. Tudo isso vai formar o cheiro do seu café. E a hora que você recupera, muitas vezes você não consegue recuperar tudo isso. Então você acaba recuperando, por exemplo, a fumaça.
Então, doutor, estou sentindo só fumaça. Quer dizer que só uma área daquela região ela ainda está ok. As outras ainda estão com lesão. Então, a gente tenta trabalhar esses cheiros específicos para que a pessoa consiga voltar a sentir aquele cheiro da forma anterior. E a gente usa a memória olfativa. Memória olfativa todo mundo tem. E ela está ligada muito ao nosso sistema que a gente chama límbico, que é um sistema de sentimento. Tá? Um cheiro ruim dá náusea, dá vômito, a gente não consegue respirar. Um cheiro de bebê já derrete as mães. Né? Você vai ter aquele cheirinho do bebê. O perfume que você gosta, da pessoa que você gosta, ela vai ligar e falar, nossa, esse perfume é bom e é de uma pessoa que eu gosto. Como o perfume de uma pessoa que você não gosta, vai falar, esse perfume não é muito bom. Me lembra uma coisa ruim. Né? Então, a gente tem uma memória olfativa. Na medicina, como é que a gente usa essa memória olfativa? Na hora que você estiver recuperando, você vai ter que usar aquela sua memória do cheiro de café que você sentia. Muitas vezes o seu café vai ter um cheirinho um pouquinho diferente. Mas a gente, esperando esse tempo e dando esse tempo para a memória olfativa voltar, aquele cheiro vai se encaixando muitas vezes e você vai conseguir, muitas vezes, voltar ao seu cheiro. O olfato, primeira coisa, acho que é o treinamento, né? Eu acho que a gente tinha muito pouco, a gente começou a ter muita industrialização, muitos produtos com o cheiro já muito forte, né? Você não precisa pensar para ter cheiro, o cheiro já vem, né? E eu acho que a gente começou a voltar um pouquinho essa coisa de sentir o cheiro, chegar mais, né? Saber o cheiro do morango sem ser uma essência de morango, né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa treinar o seu olfato, ou cozinhando, ou com cheiros específicos, sei lá, cuidando de uma planta, né? A gente estimular um pouquinho. Eu acho que a criança ela está na hora de formar esse olfato. É muito importante que a gente dê para a criança a experiência de formar o olfato dela. Quanto mais riqueza em relação a esse sentido, mais chance você vai ter de provar coisas boas, de sentir coisas boas, e se tem uma perda, você vai ter uma perda menor ou mais recuperável. Né? Então, eu acho que seria interessante a gente pensar na educação de várias formas, né? Principalmente 3, 4 anos lá, está naquela fase tátil, né? Está naquela fase de descobrir aí os movimentos, de descobrir a visão e de descobrir o olfato. Né? Quanto mais você fizer nesse primeiro sentido, você já vai ter uma pessoa com olfato mais apurado. Você já vai ter alguém com chance de, se tiver uma lesão de olfato, ter uma recuperação maior.